Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estiverem me assistindo. Me chamo Silvânia, sou do segundo E e estou aqui para falar para vocês sobre o meio ambiente, né? E a gente também vai aproveitar pets com a galerinha. Mas o que é o meio ambiente? O meio ambiente é o local onde se desenvolve a vida na Terra. É a natureza, é a interação de seres vivos e não vivos presentes no nosso planeta, né? O meio ambiente nos cerca com água, com terra, né, o solo, o clima, a vegetação, né? E é muito importante a gente preservar o nosso meio ambiente. Se a gente prejudicar o nosso meio ambiente, estaremos prejudicando a nós mesmos, até porque é no meio ambiente que a gente vive, é no meio ambiente que a gente tira o nosso sustento, é do meio ambiente que a gente se alimenta, a gente bebe água, a gente pega matéria-prima, não é verdade? Então, a gente deve pensar no meio ambiente como se a gente estivesse pensando na gente. Por exemplo, quando a gente está se olhando no espelho, a gente vê os nossos detalhes, né? A gente vê o nosso rosto, né? As mulheres, por exemplo, quando vai passar maquiagem, elas notam, né, a área do rosto, né, para passar aqueles contornos todo, enfim. Passam cremes também, entre outras coisas. Toda vez que a gente pensar no meio ambiente, a gente tem que pensar de uma forma positiva, de uma forma que inove, né, as possibilidades de reciclagem, né, de evitar o desperdício, né, colocar o lixo da maneira correta, por exemplo, plástico com plástico, vidro com vidro, restos de comida com restos de comida, né? Isso contribui muito, muito mesmo com o meio ambiente. O meio ambiente te agradece com uma ação boa que você faz, por mínima que seja a ação. O meio ambiente te agradece bastante. Se você fizer aquela simples ação de plantar uma árvore no seu quintal mesmo, você já está ajudando para você respirar um oxigênio mais puro, né? As árvores ajudam muito nesse processo, né? Tanto é que elas realizam a fotossíntese. Mas o objetivo, né, desse projeto, né, dessa, como é que se diz, dessa oficina, é justamente as pessoas ter consciência do que estão fazendo, né, as pessoas valorizarem o que elas têm hoje, né, porque no futuro próximo, o que é que pode acontecer? A água pode diminuir a quantidade de água doce no mundo drasticamente. Isso faz a gente refletir nas nossas ações, no que a gente fez no passado, né? Você se arrepende, nossa, se eu tivesse feito isso, eu teria ajudado tanto, né? Uma coisa que eu preciso muito para minha sobrevivência. Então, eu tô aqui, né, justamente para vocês pensarem no que vocês estão fazendo. Olha, é tão ruim você jogar um lixo no chão quando você estiver na rua. Isso pode trazer o quê? Enchente. Sabe por quê? Porque aquele lixo que você jogou no chão, aquele lixo foi para o esgoto, entupiu o esgoto. É quando chove aquela água que devia, né, limpar aquele chão, daquela terra que você passa todos os dias para diminuir, né, o calor, né, a temperatura, aquela água tem que ir para algum lugar, né? Quando ela, quando chove, aquela água vai para o esgoto, né, para limpar, enfim, mas ela vai e volta. Vai e volta. Por quê? Porque o lixo que está lá entupiu, fez uma. Não, a água não pode passar por aqui, o lixo está aqui, então ela não vai passar por aqui, porque eu estou aqui. Mas por que aquele lixo está ali? Olha aí. Tá vendo? Agora os meus colegas vão falar um pouco mais para vocês sobre o meio ambiente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo o vídeo. Meu nome é Tassi Raniel Silva de Souza, eu sou do segundo E e o meu grupo vai falar sobre o plástico PET. Bom, o plástico PET ele é uma resina termoplástica que vem da família dos poliésteres, ou seja, ele é basicamente utilizado na fabricação de embalagens
e pro lado da engenharia, ele é muitas vezes misturado com fibra de vidro para outras utilidades. O plástico PET ele surgiu em 1941 em Manchester, na Inglaterra. E no começo ele foi utilizado para fazer fios de tecidos. Ou seja, ele era basicamente utilizado para fazer as roupas da época. Muito tempo depois, cerca de 20 e poucos anos depois, que ele passou a ser utilizado na fabricação de embalagens. Com isso, passou-se a ter a superprodução do plástico, já que o plástico tinha muitas utilidades, como roupas, como eu tinha dito, embalagens e muitas vezes misturado com fibras de vidro. Com a superprodução, passou-se a ter também a superpoluição, pois passou-se a ter plástico em muitos lugares, muito lixo jogado em muitos lugares do meio ambiente. Oceanos, florestas, na própria cidade tinha muito lixo. Com isso, veio um dos grandes problemas do meio ambiente, que é o microplástico. O microplástico ele é basicamente um pedaço do plástico que vem de resíduos maiores, que vão se deteriorando e virando pequenos pedaços de plástico, que medem cerca de 5 milímetros. Mas isso é muito perigoso, pois alguns animais acabam ingerindo muito esse microplástico, ingerindo, e isso faz mal para os animais. E muitas vezes alguns animais passam até a morrer por intoxicação alimentar ou por asfixia. Até mesmo os animais que não morrem o microplástico, eles passam a ter um efeito bioacumulativo. Ou seja, os predadores que comem esses animais que estão infectados passam a ser infectados também. Muito perigoso tanto para os humanos também, que a gente pode acabar se infectando, e para o meio ambiente isso gera um gigantesco desequilíbrio. Se bem que em alguns lugares já tem um grande desequilíbrio ambiental. Alguns ambientalistas dizem que existe tanto plástico jogado nos lugares, em alguns oceanos, que o plástico já faz parte do ecossistema do local. Qual a importância da garrafa PET para o meio ambiente? A garrafa PET já faz parte do nosso dia a dia, sendo utilizada para embalar praticamente todos os líquidos, de bebidas a remédios. Ela também pode ser encontrada em outros tipos de embalagem e em outros setores da indústria, tais como o de tecidos, que usa o material como matéria-prima para fabricar o tecido. Apesar de ser 100% reciclável e com custo de produção baixo, a fabricação e o descarte inadequado fazem com que a garrafa PET seja prejudicial ao meio ambiente e à saúde humana. Mas a garrafa PET é só prejudicial para nós? Sim e não. Os pontos positivos da garrafa PET é que é leve, resistente e é reciclável. E os pontos negativos da garrafa PET é que ela demora muito tempo para se decompor e causa impacto ambiental. Essas pequenas partículas, menores do que 5 milímetros, possuem compostos químicos poluentes orgânicos persistentes, os POPs. Ao ser ingerido por algum animal, o microplástico pode tanto matar por asfixia quanto por intoxicação ao animal por causa do POPs. Olá, gente! Vamos aproveitar algumas garrafinhas? Essas que a gente usa no nosso dia a dia mesmo. Ó, com a parte de baixo de uma garrafa de água mineral, você pode fazer uma florzinha, você pode também fazer um suporte para a vela. Olha, eu só colei a vela aqui e pintei. Nessa florzinha, a parte de baixo foi a parte de cima, né? A parte que a gente bebe água. Eu recortei e colei abaixo dessa florzinha, que foi, né, a parte de baixo da garrafa de água mineral. Ó, com a parte de baixo da garrafa PET mesmo, aquela de 2 litros, sabe o que eu fiz? Eu fiz um suporte para colocar joias. Olha que interessante. Tá vendo? Colocar essa parte aqui do biquinho foi para colocar anéis mesmo. Tá vendo? Essas partes aqui pode colocar o que? Brinco, né? Você escolhe o que colocar aqui. Tá vendo? Eu também fiz uma cestinha, né? Nessa cestinha eu posso colocar o quê? Eu posso colocar esmalte, né? Eu posso colocar também chocolate dentro dessa. Fica a critério seu. Sabe como eu fiz esse coração? Eu utilizei essa parte do meio da garrafa PET, recortei, dobrei ela, amassei mesmo para ela ficar bem fixa, né? Fiz um formato de um coração. Na parte de baixo eu colei um pedaço de pano. Pode ser pano ou pode ser um papel mais grosso, né? Colei,
Fiz essa parte de cima aqui com outra parte que sobrou dessa parte de cima, né, da garrafa. Colei aqui, ó, com cola não, com vela mesmo, né, risquei o fósforo, passei a vela aqui mesmo, né, já ajuda a colar. Pronto, assim ficaram, né, os meus suportes para guardar o que eu quiser. Tchau, gente, até a próxima.